Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Hoje a gente vai falar das duas últimas pesquisas. Não são pesquisas muito amplas, são pesquisas feitas com tecnologias não presenciais, o que também isso não é um problema, com uma quantidade de eleitores menores do que era o aconselhável até algum tempo atrás, 1.000, 1.500, 2.000, antes se falava em 4.000 pessoas para atingir o Brasil. Não? Quais são as pesquisas? Uma é a do Poder Data, né, do Poder 360, e a outra é do Modal Mais Futura. Vamos começar pela Modal Mais Futura. Ela confirma o favoritismo do Coxalinda, né? Lula em primeiro lugar, na frente, com 34,7% dos votos, num dos cenários onde você tem o João Dória como candidato tucano. Lula tem 34,7%, Bolsonaro 32,1%, Sérgio Moro 11,2%, Ciro 9,7%, Dória 2,6% e o Rodrigo Pacheco, do PSD, 0,5%. Quando o nome do Dória é substituído pelo do Eduardo Leite, com quem o governador de São Paulo disputa as prévias tucanas, a vantagem de Lula aumenta e ele aparece com 39,5%. É curioso essa diferença, ser bem sincero com vocês. Me parece... não se justifica a substituição do nome que tem 2,6% para um candidato crescer 5%. Veja, o Dória tem 2,6% no cenário em que o Lula aparece com 34,7%. E quando sai o Dória entre o Leite, que tem 2%, a diferença é 0,6%, o Lula cresce 5%. Aí me parece haver algum tipo de inconsistência na pesquisa, mas as pesquisas elas servem para dar uma fotografia, às vezes, inclusive, um pouco embaçada da realidade, mas é possível aqui, como a gente tem duas, fazer um meio termo e analisar. Nessa pesquisa, o Lula vai para 39,5%, nesse cenário, digo, Bolsonaro 32,2%, Moro 9,7%, o Moro perde voto com a entrada do Leite, Ciro 8%, Leite 2% e o Pacheco 0,5%. Aí a gente tem a pesquisa do Poder Data, né, que aparece com números muito semelhantes. No cenário com intenção com o Dória, o Lula tem 35%, o Bolsonaro 28%, o Moro 8%, o Ciro 5%, o Dória 4%, o Mandetta 4%, o Datena 3%, o Alessandro Vieira 3% e o Rodrigo Pacheco 1%. Rodrigo Pacheco é o último. Você pode colocar lá Renato Rovai, Drida Lorenzo, ele vai ficar em último pelo jeito. O candidato sensação do Kassab, pelo jeito, não colou. Né? No cenário 2, com o Eduardo Leite, Lula vai para 34%, Bolsonaro 30%, Ciro 7%, Moro 7%, Mandetta 4%, Datena 4%, Eduardo Leite 3%, Vieira 3%, Pacheco 1%. O Pachecão lá no fim da fila. Algumas observações que me parecem importantes fazer, analisar essa pesquisa. Falando do primeiro turno, a diferença do Lula para o Bolsonaro caiu um pouco em relação a outras pesquisas e mesmo em relação, no caso da pesquisa que tem histórico, do Poder 360. Esse me parece um dado que é preciso ser levado em consideração. O silêncio do Bolsonaro, ele parar de ameaçar a democracia, né? E talvez o fato de ele ter sinalizado com os R$400 de auxílio Brasil, auxílio emergencial, Bolsa Família, que, né? Da hora ele dá um nome diferente, ontem mesmo ele falou Bolsa Família. Esse auxílio pode já ter sido aquela cenourinha, né, para um certo segmento da sociedade que está miserável, passando fome, precisa falar, 400, então, que ainda não chegou, pode movimentar ainda mais
o Bolsonaro para uma posição de empate mesmo, porque ele já está num empate técnico com Lula no primeiro turno nas duas pesquisas. O segundo ponto que me parece importante destacar é que o Ciro não é mais o Ciro 12. O Ciro é o Ciro 7, é o Ciro 6, é o Ciro 8. E o Ciro fica fora do terceiro lugar com a entrada do Moro. Ele empata ou perde para o Moro nos cenários que o Moro entra. A comemoração, a celebração que a tal turma boa do cirismo, que é o pessoal que fica xingando todo mundo nas redes, que discordou do Ciro, leva pancada, esse pessoal fala assim, agora que o Moro vai entrar, e o Lula está desesperado, porque ele vai mostrar a corrupção do Lula, e aí o Ciro vai crescer. Não é o que as pesquisas dizem. As pesquisas não mostram isso. Outra coisa que vale a pena destacar, seja quem for o candidato do PSDB, esse candidato tem o tamanho que o Alckmin teve na outra eleição, 4,3%. Eduardo Leite e João Dória são japoneses, né? São todos iguais, né? Naquela brincadeira, que desculpem os japoneses, mas como são parecidos para a gente, é uma frase que se usa muito, são todos japoneses, principalmente no futebol. São outra coisa que vale a pena destacar é que Datena, Alessandro Vieira, Pacheco, Mandetta, Pirueta, Safaneta, esse pessoal é da turma dos 2%, 1%, 3%. Não existe ninguém, porque imaginava se o Datena poderia ser o novo Luciano Huck, né, como o Silvio Santos foi na eleição de 89, surgir e sequestrar as massas para a sua campanha. Não está acontecendo isso. As pesquisas não dizem isso. Outra questão, por exemplo, do Poder Data. No segundo turno, o Poder Data mostra que em 30 de agosto o Lula tinha 55-30 contra o Bolsonaro. E agora tem 52-37. A diferença hoje é 15% no segundo turno. Mas em 30 de agosto foi 25%. Em 27 e 29 de setembro foi 22%. A diferença do segundo turno entre Lula e Bolsonaro caiu muito, sendo que o Bolsonaro melhorou sua performance e o Lula perdeu um pouco de fôlego. Isto é preocupante? Ainda não, mas sim acende um sinal para aqueles que estão dizendo que a eleição vai ser um passeio, um vareio, é no primeiro turno, se resolve tudo. Pode não ser bem assim. Eu tenho insistido em dizer que acho que o Bolsonaro não se reelege, acho isso com base em pesquisas, não em achismo. O Bolsonaro perde para o Leite de 40-36 no segundo turno, perde para o Dória de 46-38, além de perder para o Lula de 52-37. Poder Data não fez nem cenário de Bolsonaro e Ciro, eles tiraram o Ciro do segundo turno. O Lula ganha no segundo turno do Dória de 51-16 e ganha do Leite de 48-18. Então, a terceira via, se a terceira via for para o segundo turno, muda tudo. Muda nada. Muito pelo contrário, as intenções de voto hoje são metade do Bolsonaro no segundo turno. A eleição parece estar definida do ponto de vista das finais, né? Que nem o Flamengo, que era favorito, tomou de 3-0 ontem do Atlético Paranaense, no Maracanã, e com Renato Gaúcho, bolsominion, ficando com aquela cara de papo no final. Desculpem, meus flamenguistas, mas a cara ontem foi um dia simbólico da derrocada de bolsominions, o Maurício do Vôlei sendo demitido dos Minas, e o Renato com aquela cara de patso. Vale a pena ver de novo, né? Vale a pena ver nos programas esportivos. Esse bolsonarismo ainda é suficientemente grande para levar o Bolsonaro ao segundo turno, e essas finais da eleição de 2022 parecem estar definidas. É Lula versus Bolsonaro. E o Bolsonaro
pelo jeito, tem fôlego para crescer ainda, né, para se recuperar e para transformar a eleição em algo muito mais tenso do que muita gente imaginava. Não esse blogueiro que sempre disse que quando se tem um governo na mão, é possível sim fazer muitas coisas para melhorar a sua situação política e se reeleger. Dilma sofreu o pão que o diabo amassou em 2013 e mesmo assim ganhou de Aécio numa disputa acirradíssima, mas o derrotou contra tudo e contra todos, contra a Marina, contra a Serra, contra o establishment, contra os militares, contra todo mundo, apenas com apoio crítico do PSOL no segundo turno, Dilma ganhou do Aécio. Então, menos. Trump, depois de fazer um strike nos Estados Unidos, de levar os Estados Unidos a perder 4 mil vidas por dia no Covid, com o seu discurso negacionista, mudou de posição, conseguiu se recuperar e quase derrota o Biden. Foi uma eleição apurada ali no voto a voto. Bolsonaro vai ainda dar suadouro, vai ser uma eleição difícil, mas Lula continua favorito, favoritíssimo, e a terceira via, e Ciro Gomes cada vez menores. Era isso que tínhamos para hoje. Ficamos por aqui neste Fala Rovai de quinta-feira, 28/10/2021.